Pai do Senhor para todo o povo de Deus, mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o pastor Ronald de Janilson, pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Chama Viva e também diretor do ITCV, Instituto Teológico Chama Viva. E hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo sobre sexualidade. Gravamos a parte 1, agora vamos gravar a parte 2 para você. Então eu aconselho a você que não assistiu ainda a parte 1, eu vou deixar aqui em cima agora nos cards, para que você assista a primeira parte e depois regresse aqui para a parte 2. Se você está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, eu quero já te pedir para você se inscrever aqui embaixo, clicar no sininho para receber as notificações, dar aquele like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, passe para mais pessoas e compartilhe com outras pessoas para que mais vidas sejam tocadas e abençoadas no nome de Jesus. Então vamos lá, a segunda parte, falando sobre sexualidade. E hoje nós vamos falar especificamente sobre um livro erótico na Bíblia. Existe um livro erótico na Bíblia? Existe o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Alguns estudiosos levam esse livro para um lado totalmente alegórico e outros para um lado totalmente literal. Mas esse livro é literal, fala do amor de Salomão pela Sunamita, e também esse livro ele é alegórico, porque ao mesmo tempo ele aponta para Cristo e a igreja. Então ele tem o seu lado erótico, literal, e tem o seu lado espiritual. Já que estamos falando de sexualidade, nós vamos focar na questão literal do livro. Então o livro de Cantares é sim uma literatura erótica, e é quando se refere ao amor, né, que se trata de uma literatura erótica, poesias e sexo. A Bíblia tem, assim, e que traz detalhes sobre sexualidade entre um casal, Salomão e a Sulamita. Então este livro é, assim, um livro bíblico erótico. Então vamos ver agora alguns detalhes a respeito desse livro. Nós vamos ler o capítulo de número 1 e o versículo 2, que é o que mais de leve tem para iniciar, e o livro já inicia assim. Cantares capítulo 1, versículo 2, diz assim, ó: beija-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Então aqui é a esposa anelando pelo seu esposo. É a Sulamita anelando por Salomão, seu esposo, para que ele a beije com os beijos da sua boca, porque dizia ela que o seu amor é melhor do que o vinho. Então havia beijos entre o casal e, segundo especialistas, a boca é a mais importante zona erógena depois dos órgãos sexuais. Ela tem 4 estímulos de excitação: táteis, térmicos, olfativos e gustativos. O beijo bocal prolongado nos lábios mostra desejo forte. O beijo nos lábios é a carícia mais excitante antes do ato. Aliás, é a preparação última para o ato sexual. Então, esse é um livro erótico. Eles se beijavam entre si, se preparando para um ato sexual. E isso deve haver no casamento ou entre o casal. Beijos prolongados para que haja uma excitação, para que assim se inicie o ato sexual. Então, beijo é tudo isso aqui que eu acabei de citar. Ele tem esse poder de mexer, né, nos estímulos dos casados, do marido, como também da esposa. Outra coisa que nós observamos no livro de Cantares
é que havia elogios, né, da parte dela para com Salomão e também da parte dele. Se nós lermos Cantares, capítulo 1, versículos 13 e o 16, vamos ver ela elogiando Salomão. Veja o que diz o versículo 13. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios. Veja o que diz o 16. Eis que é gentil e agradável, ó amado meu, o nosso leito é viçoso. Agora veja como era a poesia de antigamente e como eram feitos os elogios de um para com o outro. E veja que a Sulamita, ela mesmo sendo mulher, ela não tem nenhum tipo de problema em elogiar o seu esposo. Hoje em dia, muitas das vezes, as esposas esperam muito pelo elogio só do esposo e o recebem e muitas das vezes não fazem também a sua parte de elogiar o seu marido. Então aqui a Sulamita, ela elogia o seu esposo no versículo 13, dizendo que o meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios. Aí já elogia-o e já parte novamente para a área sexual, que não é pecado entre um casal, que não há problema nenhum que haja essa intimidade entre o casal. E no 16 ela chega a dizer que o leito deles é um leito viçoso, ou seja, há muita sexualidade. E o sexo é o tempero do casamento. Tem que haver entre o casal o sexo, ou vai ficar parecendo que são só dois amigos morando juntos em uma casa. É importante a questão da sexualidade. Agora no versículo 15 do mesmo capítulo 1, nós vemos Salomão, ele elogiando a Sulamita, quando ele diz: eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Então ele vai elogiá-la, dizer que os olhos dela são como os das pombas. Talvez hoje esse tipo de elogio não caia muito bem, mas era comum naquela época, né? Isso é a poesia daquele período. No capítulo 4, por exemplo, em Cantares capítulo 4, o Salomão ele vai admirar a Sulamita nua, totalmente sem roupas. Você pode aí na sua casa ler depois o capítulo 4 e entender ou ler e ver os elogios de Salomão para com a Sulamita. No capítulo 7, no versículo 2, veja que interessante isso aqui, ele vai dizer assim: o teu umbigo como uma taça redonda, a que não falta bebida, o teu ventre como um monte de trigo cercado de lírios. Na verdade aqui, no original, a palavra ventre, né, ou umbigo, dependendo da tradição, fala-se da genitália feminina. Então ele está falando da genitália dela, está dizendo que é como uma taça redonda a que não falta bebida, teu ventre como um monte de trigo cercado de lírios. Tanto o umbigo, né, como o ventre, está se referindo à genitália feminina ou às partes íntimas da Sulamita, dada a intimidade que o casal eles tinham entre si, tanto Salomão como a Sulamita. Agora, nós também podemos perceber que além dos elogios que havia entre o casal, havia também criatividade entre eles. E muitas das vezes está faltando isso entre um casal. Elogio. O marido não elogia mais a mulher não elogia mais o marido, e o casamento vai caindo naquela mesmice, só em reclamações e nada de elogio. Além de elogios, existia ainda a criatividade. Tem que haver uma criatividade para que não se caia
na mesmice, para que não vá tendo aquela continuidade, se fazendo as mesmas coisas, se caia na rotina, podemos assim dizer. Veja que em Cantares capítulo 7, versículo 2, que nós já lemos, né, ele fala, o Cantares capítulo 7, versículo 2, isso, ele fala do umbigo dela, né? Ele colocava bebida no umbigo dela até encher. Então ele colocava ali o vinho nas partes íntimas dela até encher. Ele comparava os seios dela com as uvas. Está no capítulo 7, versículos 7 e 8. Aí você pode se perguntar e responder para que serve a uva, né? Então havia entre eles sexo oral. À luz da Bíblia não há nenhum problema que isso aconteça entre o casal. Agora isso depende da concordância entre os dois. Então ele compara, né, ali os seios da sulamita com as uvas, em Cantares 7, 7 e 8. Ela gostava de provar do seu fruto, está em Cantares capítulo 2 e versículo 3, quando ela diz: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Então, quando ela fala do seu fruto, ela está falando justamente da genitália de Salomão. Está falando da parte íntima de Salomão. Algumas pessoas não gostam de ouvir isso, acham isso um tanto que pornográfico, mas não tem nada de pornográfico, isso é bíblico, e isso é um relacionamento entre um casal. Não existe pecado nenhum nisso, mas volto a dizer, quem não quer, quem não concorda, não pratica. Mas à luz da Bíblia, se ambos concordarem, pode praticar sem problema nenhum. Está aqui claramente nas Escrituras Sagradas. Então ela gostava de provar do seu fruto. Esses textos desfazem heresias de pessoas que querem ditar regras na intimidade sexual dos casais, a qual a própria Bíblia não faz. Então tem um monte de líderes religiosos querendo dizer para os casais o que eles devem e não devem fazer, com santidades exageradas, impedindo o casal de ter uma vida sexual feliz, né, assim como eles devem ter, e aí ficam criando regras aonde nem a Bíblia traz essas proibições. Então só é pecado que a Bíblia diz que é pecado, o que a Bíblia não diz que é pecado, não é pecado. Então se está escrito explicitamente que se pode praticar essas coisas entre um casal, é claro, então isso pode ser praticado, mas vai de cada um praticar ou não. Tudo tem que ter uma concordância entre o marido e a mulher, dentre os cônjuges. O importante é a fidelidade conjugal, como está em Provérbios capítulo 5, versículos do 15 ao 20. Né? A Bíblia diz assim: beba água da tua cisterna. Fazendo isso, o seu casamento será abençoado por Deus. Mulheres, satisfaçam os seus esposos. Esposos, satisfaçam as suas esposas. Vivam uma vida sexual ativa, saudável, abençoada. Não deixem cair na mesmice, não procrastinem na vida sexual. Se há algum problema de saúde, procurem um médico, procurem ajuda, resolvam. Mas a sexualidade entre o casal não é só para procriar, como alguns ainda nos dias de hoje acreditam, mas sim também para satisfação mútua do casal. Então um tem que satisfazer o outro e assim sucessivamente. Então esse é o desejo de Deus, que o casal viva bem e tenha uma vida sexual ativa, abençoada e feliz para a glória de Deus, porque foi Deus que criou o sexo para nós seres humanos. É como diz Salomão: goza a vida ao lado da mulher que amas. Deus quer que você tenha uma vida de alegria ao lado da sua esposa e do seu esposo, sexualmente falando, em todos os sentidos, em nome de Jesus. Então Deus abençoe você,
se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, se você quer aprender sobre interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu vou deixar aqui embaixo o link do curso Qualidade Bíblica, onde você vai crescer no conhecimento das Escrituras e aprender sobre a hermenêutica, que é a doutrina da interpretação bíblica. Se você também quer ajudar o ministério, a nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério Chama Viva, aqui abaixo vai estar o Pix, onde você pode fazer a sua contribuição. Deus abençoe tua vida, tua casa, teu casamento, tua família, em nome de Jesus.